Muito bom dia. Pois é, por causa desses conflitos, guerras, tremores que vem acontecendo ultimamente e que tem se levantado tantos questionamentos e sobretudo tem se voltado o pensamento para o fim do mundo e a volta de Cristo Jesus, eu queria ler para esta devocional preciosos ensinamentos dados por Cristo com respeito exatamente a esses acontecimentos. E para tanto, eu quero ler a palavra do Senhor ao seu coração no Evangelho de Mateus, capítulo 24, os versos de número 7, 8 e também os versos 12 e 13, que assim registra a palavra do Senhor, que são palavras proferidas por Cristo. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Note que este texto e esses versículos lidos estão dentro do contexto daquele chamado sermão escatológico de Cristo, que apontam, que sinalizam e que apresentam alguns dos eventos que haveriam de ocorrer, que vêm acontecendo, mas que ainda se intensificarão, aumentarão. Porém, por exemplo, a guerra entre os povos, as nações e reino contra reino. Isso tem ocorrido ao longo de toda a história da humanidade, não é verdade? Outro exemplo, terremotos, tremores, maremotos e tantos outros acontecimentos ou cataclismas da natureza. Também isso tem ocorrido. O que continuará a acontecer, na verdade, aproximando-se do fim ou da segunda vinda de Cristo, é a intensificação e a concomitância em que esses eventos ocorrerão. Por isso, então, é que Jesus ele apresenta alguns desses sinais, como, por exemplo, conforme lemos, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, note, tudo isto é o princípio das dores, ou seja, aquilo que o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 8, que a natureza geme e suporta angústias até agora, aguardando a sua remissão, diz o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 8, versos 18 ao 20. Daí, é importante que você e eu também estejamos atentos a esses ensinamentos de Cristo, pois continua ele dizendo, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Note que esse amor esfriar-se tem sido uma realidade em nossos dias. É pais se virando contra os filhos contra os pais, os seus inimigos são da própria casa, da própria família, maridos se virando contra as mulheres e vice-versa. Note que tudo isso tem ocorrido por causa do esfriamento, da ausência do amor. E aí, então, isso nós notamos o egoísmo, a inveja, a cobiça, a lascívia, dentre outras inúmeras e incontáveis manifestações e obras da carne que a própria palavra do Senhor nos aponta e nos ensina. Mas Jesus, então, ele diz, então, o quê? Sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar a vós outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Note aqui nós vemos o governo político, nós vemos a atuação da religião, nós vemos o comportamento da sociedade, nós vemos o comportamento do próprio homem, da sua natureza pecaminosa, corrupta, depravada, egocêntrica, egolátrica, que paira sobre toda a humanidade, sobre o homem ímpio e até alguns dentro da igreja, porque dentro da igreja, disse Jesus, que há o joio e o trigo. Há o crente verdadeiro e o falso crente. Há o remanescente fiel do Senhor, que Ele tem preservado, sustentado ao longo de toda a história, nos nossos dias de hoje e até a segunda vinda de Cristo Jesus. A pergunta que eu faço é, a quem você pertence?
Você é aquele crente fake, aquele falso religioso, ou falso crente que vive apenas na prática da sua religiosidade, que crê e acredita em tantas correntes religiosas ditas evangélicas que surgem hoje dentro da igreja? Por isso que é importante que você atente tão somente para as palavras e o ensinamento de Cristo. Persevere, porque diz o texto que nós lemos, aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Pai, muito obrigado pela sua palavra e esse precioso ensinamento, sobretudo, Pai, neste período de convulsão da humanidade. Dai-nos o discernimento, a iluminação, a graça e a convicção no coração de que sem ti nada somos e nada podemos fazer, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor esteja contigo e você permaneça firme e fiel e crendo nele e na sua palavra, hoje e sempre. Amém.